Um mecânico experiente, com mais de 50 anos de carreira, me disse uma vez algo que nunca esqueci. A maioria dos carros não morre de velhice. Eles são assassinados pelos seus donos sem que eles percebam. E ele não estava exagerando nem um pouco. A maioria dos veículos nem chega a 100 mil quilômetros porque seus donos repetem hábitos que parecem completamente inofensivos, mas que, na verdade, são sentenças de morte. O meu, por outro lado, já passou dos 1.300.000 quilômetros, não porque seja indestrutível ou possua algum tipo de magia especial, mas porque mudei 20 coisas muito específicas na forma como cuido dele. Hoje vou falar sobre esses hábitos em detalhes, e aviso que os últimos desta lista vão te deixar sem palavras, porque são detalhes que quase ninguém faz, mas que fazem toda a diferença entre um carro condenado a morrer jovem e um que parece imortal. Número 20. Trocar o óleo muito antes do recomendado pelo manual. Se você já seguiu o manual do fabricante para trocas de óleo, já começou com o pé esquerdo. Concessionárias e montadoras não estão pensando que seu carro vai durar 1.300.000 quilômetros ou algo próximo disso. Elas só querem que ele sobreviva aos primeiros 100 mil quilômetros, que é o que a garantia cobre, e depois, se quebrar, melhor para elas, porque você terá que gastar dinheiro novamente. É por isso que os intervalos que recomendam são absurdamente longos, 10 mil, 12 mil ou até 15 mil quilômetros entre as trocas de óleo. O que ninguém te conta é que, na vida real, o óleo se degrada muito mais rápido do que esses números generosos. Viagens curtas, trânsito urbano, partidas a frio, tudo isso faz com que o óleo perca suas propriedades protetoras muito mais rápido do que qualquer manual jamais admitirá. Já abri motores que seguiam à risca os intervalos recomendados e o que encontrei lá dentro parecia uma lasanha queimada. Camadas e mais camadas de borra preta incrustada em cada canto e fresta, pistões riscados como se alguém os tivesse lixado deliberadamente e passagens completamente obstruídas. A regra que me salvou foi simples e direta. A cada 4.800 quilômetros se usar óleo mineral, ou a cada 8.000 a 11.000 quilômetros se usar óleo sintético de boa qualidade. É mais caro fazer assim? Sim, claro que é. Mas é o tipo de investimento inteligente que evita um desastre monumental mais tarde. Você gasta 40 euros agora em uma troca de óleo e economiza 4.000 euros em uma retífica completa do motor daqui a alguns anos. Essa é a realidade, clara e brutal. Essa foi a primeira grande lição que aprendi décadas atrás. Nunca acredite que o fabricante quer o melhor para o seu carro. Eles querem o melhor para o lucro deles e que você compre outro veículo o mais rápido possível. Número 19. Evite aquecer o motor em marcha lenta. Durante anos, acreditei que deixar o carro ligado por 10 minutos antes de dirigir era a maneira correta de cuidar dele, de tratá-lo bem. E tenho certeza de que você também já fez isso, principalmente no inverno, quando está frio. Mas a realidade é que esse hábito é uma das piores coisas que você pode fazer, sem saber, ao seu motor. Você sabe o que realmente acontece quando o deixa parado, roncando frio, sem se mover? A gasolina não queimada começa a escorrer pelas paredes internas dos cilindros, levando consigo a película de óleo que deveria protegê-los do contato metal com metal. É literalmente como passar lixa molhada nas partes mais delicadas e sensíveis do motor. Já vi motores com apenas 60 mil quilômetros completamente arruinados por esse hábito generalizado. O óleo diluído pelo combustível, as paredes dos cilindros profundamente riscadas e a compressão perdida para sempre. E o pior é que muitos motoristas pensam que estão cuidando do carro quando, na realidade, estão lentamente destruindo-o. Tecnicamente falando, o motor aquece muito mais rápido e uniformemente se você ligá-lo, esperar apenas 30 segundos para o óleo circular e, em seguida, dirigir suavemente nos primeiros 2 quilômetros. É nesse momento que ele realmente atinge a temperatura ideal de funcionamento em todos os seus componentes. Mudei esse hábito há anos, e foi como fazer um seguro de vida para o meu motor. Hoje, digo sem hesitar. Se você quer que seu carro dure mais de 200 mil quilômetros, pare de perder tempo e combustível com a marcha lenta constante. Dirigir de forma suave e progressiva desde o início é o que realmente o protege e o mantém em bom estado. Número 18. Nunca encha demais o tanque depois que a bomba fizer o clique. Certamente, em mais de uma ocasião, ao abastecer, você pensou que dar mais algumas bombadas depois do primeiro clique
Era uma maneira inteligente de aproveitar ao máximo o seu dinheiro, como se estivesse espremendo até a última gota de combustível. Eu mesmo caí nessa armadilha nos meus primeiros anos como motorista. Parecia uma manobra quase heróica, um truque usado por motoristas experientes que sabiam como enganar o posto de gasolina. Mas a realidade me ensinou uma lição dura e, acima de tudo, muito cara. Esse gesto aparentemente inofensivo é, na verdade, um veneno lento e silencioso para todo o sistema de controle de emissões do veículo. O tanque de combustível não foi projetado para ser enchido até a borda. Ele precisa absolutamente de algum espaço vazio no topo, o que os técnicos chamam de espaço de expansão, para que os vapores de gasolina gerados naturalmente pelas mudanças de calor e pressão possam chegar adequadamente ao sistema EVAP, Sistema de Controle de Emissões Evaporativas. O sistema EVAP é um conjunto de componentes altamente sofisticados, cuja única função é capturar esses vapores, armazená-los temporariamente no canister de carvão ativado e, quando as condições do motor permitirem, liberá-los de forma controlada na admissão para queimarem junto com a mistura ar-combustível. Isso impede que escapem para a atmosfera e, ao mesmo tempo, recupera o combustível que seria perdido. Quando você, com as melhores intenções, continua a bombear após o clique automático, está introduzindo combustível líquido em um sistema projetado exclusivamente para lidar com vapores. O resultado é devastador. O líquido invade as mangueiras, inunda as válvulas de purga e ventilação, sobrecarrega os sensores de pressão e temperatura e satura completamente o canister de carvão ativado, tornando-o inútil, literalmente uma esponja encharcada de gasolina que não consegue mais desempenhar sua função. Já vi notas fiscais que variam de 300 a 900 euros apenas para a substituição do canister e dos sensores danificados, sem incluir a mão de obra ou possíveis danos secundários à ECU ou ao catalisador. Tudo por causa da obsessão de querer adicionar só mais um pouquinho, o que, na melhor das hipóteses, equivale a meio litro ou menos. Desde que aprendi essa lição, cara, nunca mais toco na alavanca depois do primeiro clique. Ponto final. A bomba é calibrada para parar precisamente quando o tanque está cheio de forma segura e ideal. Forçá-la além desse ponto não te torna mais inteligente. Te torna alguém que está pagando caro por muito pouco. Número 17. Trocas regulares do fluido de transmissão. Este é outro daqueles grandes mitos que matam carros prematuramente sem que ninguém perceba. Muitos motoristas acreditam que o fluido de transmissão é praticamente eterno porque não o veem ou verificam regularmente como fazem com o óleo do motor. E claro, como ele permanece vermelho ou rosa e não tem um cheiro particularmente ruim à primeira vista, pensam que está tudo perfeitamente bem dentro daquela caixa misteriosa. Nada poderia estar mais longe da realidade mecânica. A transmissão é repleta de embreagens e engrenagens internas que estão constantemente em contato e, com o uso normal, liberam minúsculas partículas microscópicas de metal. Essas partículas se acumulam gradualmente no fluido, transformando-o em uma espécie de lixa líquida que desgasta todos os componentes internos com os quais entra em contato. Mas o mais enganoso e perigoso nesse processo é que você não o percebe até que seja tarde demais para fazer algo. No dia em que a transmissão começar a patinar ou a trocar de marcha com dificuldade, não há volta. Você terá que lidar com um conserto que pode custar entre 4 e 7 mil euros, dependendo do modelo. Minha regra pessoal era simples, mas rigorosa. A cada 96 mil quilômetros, ou no máximo a cada 6 anos, uma troca completa do fluido da transmissão, sem exceções. E em veículos híbridos, onde a transmissão funciona de forma diferente, estendi o limite para 145 mil quilômetros. Sempre usando o óleo específico recomendado pelo fabricante do carro, nada de soluções improvisadas ou fluidos universais baratos. Aprendi isso vendo transmissões que pareciam praticamente novas depois de centenas de milhares de quilômetros, simplesmente porque nunca negligenciaram essa manutenção básica, porém crucial. Esse hábito por si só, sem exagero, foi a diferença entre ainda estar dirigindo meu carro com 1.287.000 quilômetros e vê-lo abandonado em um ferro velho há mais de uma década. Número 16. Freie com inteligência e antecipe. Este ponto parece puro bom senso quando você o ouve, mas é incrível e frustrante como muitos motoristas o ignoram completamente dia após dia. Frenagens bruscas constantes não só desgastam as pastilhas de freio muito mais rapidamente, como também empenam os discos devido ao calor extremo,
fatigam e degradam o fluido de freio e aquecem todo o sistema a temperaturas completamente absurdas e desnecessárias. Cada frenagem repentina e desnecessária é literalmente como colocar seus freios em um forno industrial. Já vi discos de freio completamente empenados e pastilhas vitrificadas pelo calor em carros com menos de 20.000 quilômetros rodados. Tudo porque seus donos dirigiam como se cada semáforo vermelho fosse a linha de chegada de uma Fórmula 1. O hábito que adotei foi incrivelmente simples, mas eficaz. Tirar o pé do acelerador com bastante antecedência quando percebo que terei que frear e deixar o carro simplesmente deslizar, aproveitando o impulso. Essa técnica, chamada de freio motor, consiste em acionar os freios apenas quando absolutamente necessário e, ao mesmo tempo, reduz significativamente o consumo de combustível, pois o motor não injeta combustível enquanto você desacelera. Quando aprendi a usar o freio motor em longas descidas de montanha, meus discos e pastilhas de freio duraram 2 ou até 3 vezes mais do que o normal. E se um dia precisarem ser trocados porque tudo se desgasta com o tempo, não vou optar por peças baratas de marcas desconhecidas. Já vi pastilhas genéricas de baixa qualidade que duram exatamente metade do tempo das boas, e além disso, chiam como uma revoada de gaivotas enlouquecidas a cada frenagem. No fim das contas, como sempre, o barato sai caro. Número 15. Troque e verifique o líquido de arrefecimento a tempo. A maioria das pessoas acredita erroneamente que o líquido de arrefecimento do motor só precisa ser verificado quando o carro começa a superaquecer ou quando vem vapor saindo dramaticamente do capô no meio da estrada. Nada poderia estar mais longe da verdade quando se trata de manutenção preventiva. O líquido de arrefecimento é um daqueles fluidos silenciosos que fazem muito mais pelo seu motor do que a maioria das pessoas imagina, e quando você o ignora ou negligencia, as consequências costumam ser absolutamente brutais e irreversíveis. Os motores modernos são quase todos feitos de alumínio, em vez do ferro fundido do passado, um material muito mais leve que ajuda no consumo de combustível, mas não perdoa nem o menor descuido quando se trata de calor. A 230 graus Celsius, um cabeçote de alumínio se deforma como manteiga quente. E o que você acha que acontece imediatamente depois disso? Uma junta do cabeçote queimada, um motor completamente superaquecido que pode até travar, e uma conta de reparo que pode facilmente ultrapassar 3.500 euros sem pestanejar. O líquido de arrefecimento não é eterno, como algumas pessoas pensam. Com o passar dos anos, o líquido de arrefecimento se degrada gradualmente, perdendo seus aditivos anticorrosivos essenciais e deixando de proteger adequadamente o sistema de arrefecimento. Além disso, misturar diferentes tipos de líquido de arrefecimento, aqueles que vêm nas cores verde, vermelha ou amarela, é literalmente como jogar roleta russa com o seu carro. Já vi radiadores transformados em uma massa gelatinosa e nojenta porque alguém resolveu misturar qualquer coisa que tivesse à mão na garagem, sem pensar 2 vezes. Meu hábito pessoal sempre foi exatamente o mesmo. A cada 3 a 5 anos, no máximo, uma troca completa do sistema com o líquido de arrefecimento exato recomendado pelo fabricante no manual. Nada de improvisar ou usar qualquer coisa que esteja em promoção. E posso garantir uma coisa com absoluta certeza. Essa pequena prática de manutenção não só manteve meu motor funcionando em temperatura ideal, mesmo no auge do verão, com temperaturas chegando a 40 graus Celsius, como também impediu que a ferrugem corroesse os componentes internos do radiador, as mangueiras e as bombas d'água. Um carro que superaquece gravemente, mesmo que apenas uma vez, pode ser condenado a uma vida inteira de problemas recorrentes, e esse é um preço que eu nunca estive disposto a pagar por pura negligência. Número 14. Não ignore ruídos estranhos. Se há algo que me deixa louco e profundamente frustrado, é ver tantas pessoas aumentando o volume do rádio para abafar e esquecer os ruídos estranhos que seus carros estão fazendo. Essa é a receita garantida para acabar chamando um guincho no pior momento possível. Cada ruído incomum é uma mensagem direta do seu carro, um aviso claro que, se você aprender a ouvir e interpretar corretamente, pode literalmente economizar milhares de euros em grandes reparos. Um zumbido agudo ao ligar o motor pode ser uma correia de acessórios prestes a quebrar a qualquer momento. Um estalo metálico ao virar o volante pode ser um eixo de transmissão ou junta homocinética prestes a falhar completamente. Um zumbido constante que aumenta com a velocidade pode indicar claramente que um rolamento de roda está se deteriorando lentamente.
Ignorar completamente esses sinais óbvios é como tapar os ouvidos enquanto seu carro está gritando desesperadamente por socorro. Certa vez, tive um cliente que ignorou um simples som rítmico de tic-tac vindo do motor toda vez que acelerava, durante semanas. Ele sinceramente achou que era apenas um probleminha que se resolveria sozinho ou que não valia a pena verificar. Acontece que o nível de óleo estava tão perigosamente baixo que os tuchos hidráulicos estavam funcionando a seco, sem nenhuma lubrificação. O resultado final foi devastador. O motor completamente desmontado na oficina, peças internas queimadas e desgastadas e uma conta de reparo de mais de 2.000 euros que poderia ter sido evitada com uma simples verificação feita no momento certo. Aprendi desde cedo que qualquer ruído novo ou incomum deve ser investigado imediatamente. Não se trata de entrar em pânico por qualquer coisinha, mas de prestar atenção de verdade ao seu veículo. O ruído só é ouvido ao ligar o motor frio? Só quando o motor está quente? Ao virar o volante para um lado específico? Essa simples informação pode fazer toda a diferença entre trocar uma correia dentada que custa apenas 40 euros ou ter que trocar o motor inteiro. É por isso que quando meu carro chegou aos 400.000 quilômetros, ele ainda soava incrivelmente sólido e suave, sem nenhum ruído estranho. E garanto-lhe que, com essa idade avançada para qualquer veículo, qualquer problema mecânico que não seja resolvido a tempo é praticamente uma sentença de morte garantida. Número 13. Não maltrate a embreagem. Se você tem um carro com transmissão manual, esse hábito é quase literalmente uma questão de vida ou morte para o seu veículo. Manter o pé no pedal da embreagem enquanto dirige pode parecer incrivelmente confortável e natural, mas é um hábito destrutivo que transforma a transmissão em cinzas muito antes de você perceber. A embreagem foi projetada especificamente para funcionar apenas durante os breves momentos em que você está trocando de marcha, nada mais. Cada vez que você mantém o pé no pedal, mesmo com uma pressão mínima que você mal percebe, você está desgastando ativamente o disco de embreagem. E esse desgaste é completamente cumulativo e irreversível. Eu, pessoalmente, conheço carros que precisaram de uma embreagem completamente nova, depois de apenas 40.000 quilômetros, porque seus proprietários simplesmente não sabiam ou não queriam tirar o pé do pedal quando não precisavam. O custo para substituir uma embreagem completa geralmente varia facilmente entre 1.200 e 1.500 euros, dependendo do modelo. E o mais frustrante é que muitas vezes não é culpa do carro ou de peças defeituosas, mas sim um mau hábito do motorista. Desde o primeiro dia, sempre fiz exatamente a mesma coisa. Pé completamente fora do pedal quando não estou trocando de marcha. Nos semáforos, sempre em ponto morto com o freio de mão acionado. Em subidas íngremes, o freio de mão está firmemente acionado. Nunca, jamais, piso na embreagem até a metade para segurar o carro. Esse simples hábito me permitiu percorrer facilmente mais de 300.000 quilômetros com a mesma embreagem original de fábrica, enquanto vi outros motoristas trocarem a deles 2 ou até 3 vezes no mesmo trajeto. Parece um detalhe insignificante quando explicado dessa forma, mas é um hábito de direção que pode literalmente economizar milhares de euros ao longo da vida útil do veículo. Número 12. Mantenha sempre pelo menos um quarto do tanque de combustível cheio. Quantas vezes você já viu alguém dirigindo tranquilamente com um indicador de combustível praticamente na reserva, talvez pensando que é algum truque inteligente para economizar gasolina ou simplesmente por pura preguiça de ir ao posto? Esse hábito comum é a maneira mais rápida e direta de danificar prematuramente a bomba de combustível do seu carro. A bomba fica dentro do tanque de combustível e é constantemente resfriada pelo combustível líquido ao seu redor. Quando o nível de combustível está muito baixo por um período prolongado, a bomba começa a puxar ar quente em vez de líquido frio, e também puxa todos os sedimentos e sujeira que se acumularam no fundo do tanque ao longo dos anos. Isso não só superaquece a bomba a ponto de literalmente queimá-la, como também força toda essa sujeira diretamente para os injetores de combustível do motor. Eu mesmo já troquei bombas de combustível com apenas 80.000 quilômetros rodados simplesmente porque seus donos dirigiam constantemente na reserva. E não é um conserto barato nem fácil. Facilmente 600 euros só pela peça e mão de obra, além do enorme transtorno de ficar parado no meio da estrada no pior momento possível. Sempre mantive uma regra pessoal muito rígida. Nunca, jamais deixar o tanque baixar de um quarto da sua capacidade total. É simples assim. Dessa forma, a bomba sempre funciona fria e bem refrigerada,
o filtro de combustível permanece limpo por muito mais tempo e o carro nunca fica sem gasolina em um momento crítico ou perigoso. Pode parecer um pouco exagerado para alguns, mas esse hábito simples e fácil de seguir me salvou de inúmeros consertos desnecessários e caros. Número 11. Troque as velas de ignição antecipadamente e use peças de qualidade OEM. Muitos motoristas acreditam firmemente que as velas de ignição duram praticamente para sempre, especialmente porque os fabricantes modernos vendem e promovem as famosas velas de longa duração que supostamente duram 100.000 quilômetros. Mas esse número publicitário é uma estratégia de marketing bastante enganosa. Sim, tecnicamente elas podem atingir essa distância em condições de laboratório absolutamente perfeitas, mas no mundo real, com partidas a frio, trânsito urbano intenso e combustíveis de qualidade duvidosa, as velas de ignição sofrem e se desgastam muito antes desse número mágico. Ao longo dos anos, aprendi a verificá-las cuidadosamente por volta dos 60.000 quilômetros e trocá-las preventivamente, sem esperar que comecem a falhar e causar problemas. Velas de ignição desgastadas e deterioradas causam falhas de ignição que você sente como solavancos, aumentam consideravelmente o consumo de combustível, danificam progressivamente catalisadores muito caros e, em casos extremos que presenciei pessoalmente, podem até perfurar os pistões do motor. Todo esse prejuízo por economizar apenas alguns euros com uma troca preventiva oportuna. O mais importante, nunca, jamais use imitações baratas de marcas desconhecidas. Use sempre marcas reconhecidas com qualidade comprovada, como NGK, Denso ou as velas de ignição originais de fábrica. Certa vez vi um motor completamente arruinado porque instalaram velas de ignição de péssima qualidade em uma oficina local barata. A economia inicial foi de apenas 20 euros na troca, mas o conserto final do motor custou bem mais de 2.000 euros. Esse hábito consistente de trocar as velas de ignição no prazo e com peças de qualidade era como dar ar fresco ao motor constantemente. Cada partida a frio era limpa e suave, cada aceleração respondia exatamente como deveria, sem solavancos ou falhas. E essa consistência meticulosa foi, sem dúvida, um fator-chave para que meu carro ultrapassasse os 1.300.000 quilômetros rodados e ainda funcionasse perfeitamente. Se você já percebeu como esses 10 primeiros detalhes aparentemente pequenos transformam completamente a vida útil de qualquer carro, prepare-se, porque o que vem a seguir são os hábitos que realmente diferenciam os veículos comuns daqueles que parecem imortais. Os próximos 10 são ainda mais decisivos e surpreendentes do que você imagina. E alguns deles farão você questionar tudo o que pensava saber sobre manutenção automotiva. Número 10. Verifique e substitua os coxins do motor a tempo. A maioria das pessoas acredita erroneamente que os coxins do motor são praticamente indestrutíveis, componentes que nunca precisam de atenção ou manutenção. E esse é justamente o erro fatal que mata tantos carros muito antes do fim de sua vida útil. Os coxins do motor não apenas mantêm o motor fisicamente no lugar dentro do compartimento do motor, mas também absorvem constantemente as vibrações naturais de funcionamento e protegem todo o chassi de todos os impactos internos gerados pela combustão. Quando esses coxins quebram ou se desgastam completamente devido ao uso e à idade, o motor literalmente começa a vibrar dentro do compartimento do motor como se estivesse no meio de uma festa de heavy metal desenfreada. No início da deterioração, parece apenas uma vibração simples e incômoda que você sente no volante ou uma pequena batida metálica ao ligar o motor frio. Mas o que realmente está acontecendo por baixo é muito mais sério e perigoso do que parece à primeira vista. Todo o conjunto mecânico, incluindo a transmissão, o escapamento, os radiadores e as mangueiras, começa a sofrer solavancos constantes e movimentos bruscos que simplesmente não deveria sofrer em condições normais. Pessoalmente, já vi sistemas de escape completamente partidos ao meio, radiadores rachados e vazando líquido de arrefecimento por toda parte, e transmissões desalinhadas que começaram a apresentar problemas de engate. Tudo por causa de coxins do motor que ninguém se preocupou em verificar ou substituir a tempo. Certa vez um carro chegou à minha oficina com o motor praticamente apoiado diretamente na estrutura metálica, porque o coxim principal havia se estilhaçado completamente. O dono me disse com naturalidade: "Sinceramente, achei que fosse normal vibrar tanto. Afinal, é um carro velho." E eu pensei:
Você provavelmente vai acabar com uma conta de mais de 2.000 euros se continuar ignorando isso. Substituir um coxim do motor a tempo custa apenas algumas centenas de euros no pior cenário, mas ignorá-lo completamente pode facilmente multiplicar esse custo por 10 ou até mais quando tudo o mais começa a falhar em rápida sucessão. Aqui vai uma dica prática que qualquer um pode usar. De vez em quando faça o que eu chamo de teste de vibração. Com o pedal do freio firmemente pressionado para manter o carro parado, engate a primeira marcha, ou a posição D se for automático, e dê um toque suave, porém firme, no acelerador. Se o motor se mover visivelmente mais do que o normal, balançando excessivamente para um lado, é sinal de que o suporte do motor definitivamente não está funcionando corretamente. É incrivelmente barato verificar isso em qualquer oficina, e ainda mais barato consertar se você fizer a manutenção a tempo, antes que cause danos maiores. Porque se você esperar muito e deixar tudo piorar, seu carro vai literalmente virar uma sucata barulhenta. Número 9. Lave e proteja a parte inferior e o chassi. Muitos motoristas adoram lavar obsessivamente a lataria do carro até que brilhe como um espelho, encerá-la com produtos caros e deixá-la absolutamente impecável e reluzente. Mas quando se trata especificamente da parte inferior e do chassi, eles parecem raciocinar que, como ninguém geralmente os vê, não importa, e simplesmente se esquecem completamente deles. E aí reside a maior armadilha mortal. O que não é diretamente visível é precisamente o que acaba matando o carro irreversivelmente. A ferrugem é uma assassina completamente silenciosa e implacável. Ela não avisa com ruídos, não dá sinais visíveis até que seja tarde demais, e quando você finalmente a percebe se infiltrando sob o carro, é absolutamente tarde demais para salvá-lo. Apenas uma temporada de inverno dirigindo em estradas tratadas com sal e produtos químicos anticongelantes pode iniciar um processo de corrosão lento, mas imparável, que literalmente nunca para depois de começar a corroer o metal. Pessoalmente, já levantei carros no elevador hidráulico da oficina que pareciam joias impecáveis e perfeitamente conservadas por fora, mas por baixo, a realidade era assustadora. Os braços da suspensão estavam tão enferrujados e enfraquecidos que pareciam palitos de pão velhos prestes a quebrar com o próximo solavanco. A estrutura do chassi estava perfurada em vários pontos críticos, e os suportes da suspensão estavam literalmente pendurados por fios de metal corroído. É totalmente irônico e triste. Alguns proprietários gastam quantias absurdas em aromatizadores de ar caros e luxuosos para deixar seus carros com um cheiro agradável por dentro, enquanto, simultaneamente, por baixo, todo o chassi está apodrecendo lenta e seguramente como peixe podre esquecido por semanas no fundo da geladeira. Minha rotina pessoal foi absolutamente clara e rigorosa desde o início. Pelo menos uma vez por mês durante o inverno, uma lavagem completa com água pressurizada da parte inferior do carro para remover todo o sal e sujeira acumulados. E se você mora em uma região com alta umidade constante ou chuvas frequentes, a cada 2 semanas, sem falta. Além disso, aplico produtos anticorrosivos específicos em toda a parte inferior do carro pelo menos uma vez por ano. É um investimento financeiro absolutamente mínimo que literalmente prolonga a vida útil estrutural do carro por décadas. O meu, com seus 1.287.748 quilômetros rodados, permanece incrivelmente sólido e robusto por baixo, sem sinais sérios de corrosão. Enquanto isso, já vi muitos carros com menos de 161.648 quilômetros completamente condenados ao ferro velho, não por qualquer falha mecânica do motor ou da transmissão, mas simplesmente porque o chassi e a estrutura já estavam irrecuperáveis devido à negligência e à inevitável ferrugem. Número 8. Não aceite reparos urgentes sem verificar. Este hábito em particular não se refere tanto ao carro em si, mas sim à forma como você aborda mecânicos e concessionárias. Uma das principais razões pelas quais tantos carros param de funcionar prematuramente é porque seus proprietários gastam fortunas em reparos completamente desnecessários e inventados, enquanto ignoram os reparos reais e críticos de que precisam urgentemente. Já aconteceu isso com você? Você vai tranquilamente à oficina para uma troca de óleo de rotina e sai com uma lista interminável de supostas emergências, incluindo limpeza profunda do sistema de injeção de combustível, troca de fluidos misteriosos que você nem sabia que existiam,
e substituição imediata de peças das quais você nunca ouviu falar. A dura verdade é que muitas concessionárias treinam seus consultores de serviço especificamente para vender reparos usando exatamente as mesmas técnicas que os vendedores de seguros usam: medo, urgência artificial e pressão psicológica constante. Lembro-me vividamente de um cliente que chegou à minha oficina extremamente preocupado e nervoso, porque a concessionária havia lhe dito, com toda a seriedade, que seu carro precisava urgentemente de uma lavagem completa da transmissão, que custaria exatamente 400 euros. O carro tinha apenas 20.000 quilômetros rodados desde que saiu da fábrica, 0 quilômetro. Expliquei pacientemente que uma recomendação tão agressiva era exatamente como dizer a uma criança saudável que ela precisava urgentemente de um transplante de coração depois de correr por 5 minutos no recreio da escola. Era completamente absurdo e desnecessário. O hábito inteligente que adotei há muitos anos era incrivelmente simples, mas eficaz. Nunca, jamais aceitar um orçamento de conserto sem obter pelo menos uma segunda opinião, completamente independente de outra oficina. Se um mecânico afirmasse com absoluta certeza que havia algo específico errado com meu carro, eu sempre pedia provas concretas, fotos nítidas do problema ou uma demonstração prática da falha. E se insistissem de forma muito agressiva sem apresentar nenhuma evidência real, eu simplesmente ia direto a outra oficina independente de confiança. Essa simples e saudável desconfiança e ceticismo prático me salvaram de gastar milhares e milhares de euros em consertos completamente inúteis e inventados ao longo de todas essas décadas. Quando um consultor de serviço me diz, com uma cara muito séria, que meu carro pode apresentar uma falha catastrófica a qualquer momento se eu não trocar exatamente esta peça agora, geralmente respondo calmamente: assim como seu casamento pode acabar a qualquer momento, mas eu não vou te pagar para consertá-lo. Essa resposta nunca falha. A expressão de surpresa e perplexidade no rosto deles é impagável e vale a pena só para ver a reação. Número 6. Sempre use o freio de estacionamento ao estacionar. Este é, sem dúvida, o hábito mais subestimado e negligenciado desta lista e, coincidentemente, o que gerou as contas mais astronômicas para oficinas de reparo de transmissões em todo o mundo. A maioria dos motoristas de carros automáticos acredita erroneamente que colocar a alavanca na posição P é mais do que suficiente para manter o carro seguro. Mas o que eles absolutamente não sabem ou imaginam é que a mágica letra P não trava magicamente as rodas do carro com algum sistema hidráulico sofisticado. Ela simplesmente engata uma pequena trava de metal dentro da transmissão, tecnicamente chamada de trava de estacionamento. E quando você estaciona descuidadamente em uma ladeira íngreme sem usar o freio de estacionamento, todo o peso do carro, 1 tonelada ou mais, é brutalmente colocado sobre aquela pobre peça de metal que não foi projetada para suportar isso. Eu pessoalmente já vi transmissões automáticas completamente destruídas e inutilizáveis por uma simples negligência repetida. Reparos que facilmente chegam a 2.800 euros ou até mais porque alguém simplesmente acreditou que o freio de estacionamento era completamente opcional ou desnecessário. E o mais irônico e frustrante de toda essa situação é que o hábito correto que evita completamente esse desastre não custa absolutamente nada. Literalmente, nada. Basta puxar firmemente uma alavanca mecânica ou pressionar um simples botão eletrônico. Eu pessoalmente faço isso sempre, sem exceção, em subidas íngremes, em descidas íngremes e até mesmo em terrenos completamente planos. Primeiro, aciono firmemente o freio de mão até sentir resistência, e só então coloco a alavanca na posição P, estacionamento. Essa é a sequência correta que evita falhas prematuras em transmissões caras. Esse hábito é simples e eficaz assim. Quando alguém me diz casualmente que nunca usa o freio de mão porque confia plenamente na transmissão automática, sempre respondo exatamente a mesma coisa. Você também poderia usar um clipe de papel dobrado para segurar uma porta de garagem pesada, mas honestamente, nunca me ocorreria fazer isso. O resultado mecânico é exatamente o mesmo nos dois casos. Um desastre catastrófico esperando pacientemente para acontecer no momento menos esperado. Número 5. Verifique a pressão dos pneus semanalmente. Este é um daqueles hábitos que absolutamente todos conhecem na teoria, mas que quase ninguém aplica consistentemente na prática diária. Verificar a pressão dos pneus semanalmente tem um impacto enorme e direto no consumo de combustível, no desgaste irregular dos pneus
e na segurança geral de todo o veículo. Os pneus perdem pressão naturalmente com o tempo, aproximadamente meio quilo de pressão por mês, mesmo sem furos ou vazamentos visíveis. Quando os pneus estão significativamente com pressão abaixo da recomendada por um longo período, eles geram muito mais resistência ao rolamento no asfalto, produzem calor excessivo e desnecessário em sua estrutura interna e sofrem desgaste completamente irregular e inaceitável nas laterais. As consequências práticas disso são realmente sérias. Um aumento mensurável no consumo de combustível, que pode facilmente chegar a 15% a mais, e o risco real e perigoso de estouros violentos na estrada quando o pneu superaquece em alta velocidade. Por outro lado, a pressão excessiva dos pneus causa desgaste prematuro concentrado no centro da banda de rodagem e uma perda significativa de aderência e contato com a estrada. A rotina correta que implementei é incrivelmente simples e rápida. Verificar cuidadosamente a pressão dos 4 pneus todas as semanas, sem falta, usando um medidor de pressão digital preciso e confiável. É absolutamente crucial fazer isso sempre com os pneus frios, ou seja, antes de dirigir o carro pela manhã, pois a pressão aumenta naturalmente com o calor gerado pelo atrito durante a condução. Pneus calibrados corretamente, com a pressão exata recomendada pelo fabricante, duram literalmente o dobro do tempo em comparação com pneus com pressão insuficiente, além de proporcionarem melhor aderência em curvas e frenagens e reduzirem consideravelmente o consumo de combustível. É um investimento de apenas 5 minutos por semana que economiza centenas de euros por ano em pneus novos e combustível desperdiçado. Número 4. Troque o filtro de ar do motor regularmente. Aqui temos outro componente ridiculamente barato que as pessoas negligenciam constantemente e que acaba causando problemas muito mais caros posteriormente. O motor de combustão interna precisa de uma mistura absolutamente precisa e exata de ar limpo e combustível para funcionar de forma otimizada e eficiente. O filtro de ar do motor é diretamente responsável por garantir que apenas ar completamente limpo e livre de partículas entre no sistema de admissão. Quando esse filtro está sujo e completamente obstruído com poeira, folhas, insetos e todos os tipos de detritos acumulados, o motor é literalmente forçado a aspirar ar com grande dificuldade, exatamente como uma pessoa com asma grave tentando respirar através de um cachecol grosso e molhado. As consequências disso são imediatas e mensuráveis. Uma perda perceptível de potência durante a aceleração, um aumento considerável no consumo de combustível, porque o motor compensa com mais combustível, e, pior de tudo, os sensores MAF, medidor de fluxo de ar, ficam progressivamente contaminados com as partículas que conseguem passar. A facilidade de verificar esse componente é quase insultantemente simples. Basta abrir a caixa do filtro de ar no compartimento do motor e inspecionar visualmente a condição do filtro contra a luz. Se estiver escuro, obstruído ou com acúmulo de sujeira, é hora de trocá-lo sem hesitar. A frequência recomendada é a cada 20.000 quilômetros ou anualmente, o que ocorrer primeiro. Embora, se você dirigir frequentemente em estradas de terra ou em áreas muito empoeiradas, a troca deva ser mais frequente. O custo de um filtro de ar de qualidade é absolutamente irrisório, entre 20 e 40 euros dependendo do modelo. Agora compare isso com o custo de reparo ou substituição de um sensor MAF contaminado, que facilmente ultrapassa 300 euros só pela peça. Trocar o filtro de ar religiosamente todos os anos foi um daqueles pequenos hábitos que mantiveram meu motor respirando perfeitamente limpo por todos os 1.287.000 quilômetros, 800 milhas. Número 3. Não acelere o motor bruscamente quando ele estiver frio. Este hábito está diretamente relacionado à paciência e ao autocontrole, especialmente se você dirige um carro potente ou esportivo. Quando o motor está completamente frio após ficar desligado durante a noite, o óleo em seu interior está espesso e viscoso como mel frio, e precisa de tempo para aquecer e atingir a viscosidade correta que permite que ele flua adequadamente para todas as partes críticas do motor. Acelerar o motor bruscamente quando ele está frio, pisando fundo no acelerador antes que ele atinja sua temperatura normal de funcionamento, causa um desgaste absolutamente severo e irreversível nos pistões, anéis de pistão e camisas de cilindro. O motor precisa de pelo menos 2 minutos completos de condução suave e moderada para começar a atingir sua temperatura ideal de funcionamento e, idealmente, precisa de cerca de 5 minutos para estar totalmente pronto para demandas maiores.
Já vi motores esportivos de alto desempenho com apenas 100.000 quilômetros completamente destruídos internamente, devido a acelerações violentas repetidas com o motor frio, dia após dia. Os proprietários de carros potentes enfrentam uma tentação constante e perigosa. Aquele ronco maravilhoso do escapamento, aquela resposta imediata do acelerador, aquela sensação de potência instantânea sob o pé direito. Mas a paciência de esperar pacientemente que o motor atinja a temperatura ideal de funcionamento antes de exigir o máximo desempenho é o que, literalmente, preserva o motor funcionando perfeitamente por décadas, e não apenas por anos. Minha regra pessoal sempre foi absolutamente rígida. Não importa a pressa, não importa o quanto eu quisesse sentir a potência, os primeiros 5 minutos de direção eram sempre suaves, moderados e respeitosos com o motor frio. Esse autocontrole simples, porém consistente, foi um dos principais motivos pelos quais meu motor chegou a 1.287.748 km, 800 milhas, sem precisar de grandes reparos internos. Número 1. Dirija como se todos na estrada fossem imprevisíveis. Finalmente, como dissemos, chegamos ao hábito mais importante para a longevidade extrema de qualquer veículo e, curiosamente, não tem nada a ver com a troca de peças ou manutenção específica. Trata-se de algo muito mais fundamental e profundo. A própria maneira como você dirige todos os dias. Dirigir constantemente como se absolutamente todos os outros motoristas na estrada fossem completamente imprevisíveis e irracionais, o que honestamente muitos são, transforma completamente seu estilo de direção. Dirigir defensivamente e antecipar constantemente significa evitar completamente acelerações desnecessárias e agressivas, evitar frenagens bruscas de última hora e sempre manter uma distância generosa do veículo da frente, que permite reagir suavemente a qualquer situação imprevista. O impacto direto desse estilo de direção em absolutamente todos os sistemas do carro é simplesmente monumental. O motor opera constantemente dentro das faixas de rotação ideais, sem estresse. Os freios duram literalmente 3 vezes mais porque você quase não os usa de forma agressiva. A suspensão não sofre impactos violentos desnecessários e a transmissão troca de marchas suavemente, sem solavancos bruscos. Cada componente do veículo experimenta uma redução drástica no estresse mecânico cumulativo. A filosofia por trás disso é tratar o carro como o que ele realmente é. Um investimento significativo a longo prazo que deve durar décadas, e não um brinquedo descartável que você trocará em 3 ou 4 anos. A conexão direta entre seu estilo de direção pessoal e a extrema longevidade do veículo é inegável quando se analisam os dados concretos. Um motorista agressivo que acelera e freia bruscamente o tempo todo, aumenta e diminui a rotação do motor sem motivo aparente e dirige como se estivesse em uma corrida perpétua, normalmente troca de carro a cada 5 ou 6 anos porque algo caro sempre quebra. Em contraste, um motorista tranquilo, que antecipa as situações e entende de mecânica, pode facilmente levar o mesmo carro a 1.300.000 quilômetros, como eu fiz, e provavelmente muito mais. Não é mágica nem sorte, é pura física. Menos estresse mecânico significa menos desgaste cumulativo, e menos desgaste significa componentes que duram exponencialmente mais. Agora que você conhece esses 20 hábitos que transformaram radicalmente meu carro, de um veículo comum, destinado a uma vida útil curta, em uma máquina praticamente imortal, que ultrapassou os 1.287.748 quilômetros, 800 milhas. Quero que você reflita honestamente sobre algo importante.